Não sou, não. Olá, meus ursinhos e minhas ursinhas. Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo. Bom, hoje eu vou contar uma história da minha vida. E nessa história de hoje eu vou contar como eu matei aula. Pela metade, tá? Então já vai deixando seu like e junto se inscreve no canal, que daí assim eu vou trazer mais vídeos assim, de eu fazendo histórias da minha vida e mais coisas. E vamos bater a meta de 5 likes e 5 inscritos nesse canal. Vamos tentar. E eu sei que vocês conseguem. Então chega de enrolação e bora pro vídeo, que tá muito legal. Bom, foi numa sexta-feira, já um mês eu não me lembro, e na minha escola acabou chovendo também. Ou seja, fica tudo espalhado lá, poço de água, né, no pátio, e daí não dá pra brincar muito bem. E pra alguns que querem saber, eu estudo na escola Antenor Fruit Kaique. Tem até foto na minha escola aqui, ó, olha que legal. Só tem mais um porém, eu não matei a aula sozinho, óbvio, e eu matei a aula com meus amigos, que são esses aqui. Meu amigo Nicolas, meu amigo Humberto, meu amigo Ederson, meu amigo Wendel. Não. E eu também estava com meu amigo Brian. Só que como eu tô com preguiça de fazer um desenho dele e também não sobrou espaço na folha, ele vai ser um Doritos. E se você não gostou, não vai ganhar coraçãozinho. Continuando, a gente estava na sala de aula esperando a nossa primeira aula. E eu tava lá na sala esperando o professor chegar. E também como é que eu tava no sexto ano, então eu tinha 6 aulas. E agora eu tô no sétimo, né? Então lá eu tenho 7 aulas, né? Tinha, na verdade, né? Por causa do corona agora não dá. E daí eu tinha 6 aulas no sexto ano, porque isso aconteceu no sexto ano. E bom, foi lá e começou as 2 primeiras aulas. Foi tudo de boa por enquanto. Daí foi o recreio e depois foi a terceira aula. Só que foi uma aula vaga. E pra quem não sabe o que é aula vaga, eu vou explicar aqui rapidinho. A aula vaga é quando um professor não pôde vir, ele faltou e não pôde vir, daí você fica lá no pátio brincando a aula dele inteira. Ou seja, é muito bom quando isso acontece, realmente é um milagre. Só que pior que isso daí demora um pouco pra acontecer, né? Não é logo no primeiro dia que isso acontece. Isso pode acontecer na aula de algum professor, mas é bem raro isso acontecer. E né, foi na terceira aula, foi aula vaga. E a gente ficou lá brincando bastante, foi divertido. Daí foi a quarta aula, também foi vaga. Daí a gente já ficou até mais feliz ainda, né? Mas isso acontecia mesmo. Daí veio a quinta aula. Daí, mano, aula vaga de novo. Realmente, a gente tava... Sei lá o que aconteceu com a gente. E tipo, mano, foi tanta aula vaga que meu amigo disse até que tava cansado já de aula vaga. Só que eu não, praticamente. Realmente é muito bom a aula vaga. Ficar só brincando. Dava até pra dormir numa aula, né? Já que foi tanta aula vaga. Então, foi daí que aconteceu que também tinha uma professora lá que se chamava professora Marcela. E ela é que cuidava lá de um menino lá que ele... Como é que eu posso falar de uma forma educada? Que ele tinha tipo um probleminha, né, na cabeça. Ou era uma criança especial, como alguns dizem. E a pessoa cuidava dele. E ela era muito gente boa com os alunos, tinha que ficar vendo a gente quando a professora saía. E era legal. Ela tinha falado pra nós que a última aula era de português. Daí que a professora não tinha vindo. Daí a gente pensou assim. Só que ela falou só pra nós mesmo. Tipo, eu e meus amigos. Daí a gente ficou só. Ah, legal, né? E na última aula, quando é vaga, você já pode ir embora da escola. Só que ainda era a quinta aula. Ela tinha falado isso pra gente na quinta aula. E a gente tava lá fora, né? Brincando. Lá naquelas poças de água. Lembra que eu falei pra vocês já quase no começo do vídeo que tinha chovido e tinha aquelas poças de água? Então,
Meus amigos estavam lá, né? Tudo pulando que nem retardado nas poças de água, né? Ou seja, eles estavam se molhando tudo. E eu fiquei lá, o único isolado do grupo, né? Que não fiquei lá pulando, me divertindo. Mas daí todo mundo ficou falando: vai, Victor, vai, pula aí nas poças de água. Daí eu ficava: não, quero dar trabalho pra minha mãe limpar minha roupa, não. Então tá, né? Daí eu fiquei lá parado mesmo, né? Daí passou mais um tempo, foi sexta aula. A gente ficou um pouquinho mais de tempo lá, né? Um pouquinho mais de tempo. Daí, tipo assim, passou uns minutos. Daí eu falei assim: ah, na última aula, então eu acho que eu vou pegar minha mochila, né? Porque quando a gente tava lá no pátio, não tinha ninguém absolutamente lá. Daí eu falei assim: ah, mano, eu falei lá pro meu amigo Humberto: ô, você vem comigo pra gente ir embora? Daí ele falou assim, né, pra mim: ó, vou querer não, quero ficar brincando aqui. Daí eu falei: me senti um pouco isolado primeiro, né? Daí eu falei: ah, tá bom, eu vou lá pegar minha mochila e vou embora. Enquanto eu caminhava calmamente lá na sala, quando eu ia abrir, eu ouço atrás da porta, tipo, muito silêncio. Daí quando eu abro só uma abertura, daí eu vejo a professora substituta de português passando lição na lousa e os alunos copiando. Foi quando eu fico em choque, mano. Eu fiquei em choque. E eu saí correndo mais rápido que uma flecha pra avisar pros meus amigos. Cheguei lá no pátio de novo e fiquei falando pra eles, né? E a gente ficou assustado, né? E sem falar que eles estavam tudo molhados, porque eles ficaram lá brincando que nem idiota lá nas poças de água, né? Ou seja, eles não podiam entrar na sala pra piorar. Ainda bem que eu não fiquei brincando lá. E sim, tem mais um detalhe que eu esqueci da aula vaga. Bom, aula vaga, se não vier o professor, né? Se ele demorar pra chegar, não estiver chegando, pode ser que seja aula vaga. Mas o porém da aula vaga também é que pode ser que seu professor não venha, mas que aconteça o ruim de que vem substituto. Isso daí também é um ruim. Bom, eu falo tudo lá pra eles ficam em choque também, né? Tô desesperado. E a gente vai lá, né? Chega lá na porta e a gente não sabe o que fazer, né? A gente tava atrás da porta, com a porta fechada, e a gente não sabia o que fazer. Até que eles estavam querendo se secar, né? Porque eles estavam tudo molhado. Até que eu mesmo e meu amigo Nicolas, a gente entrou. Só que a gente entrou de boa, a gente foi pro nosso lugar de boa. Não sei como, a professora foi cega de não ter visto a gente. Sério, a gente entrou de boa. De boa. Ela não viu a gente, ficou sentada no lugar. E tipo, ficamos copiando a lição como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Ela nem notou a gente entrando. Nem notou o barulho da porta a gente entrando, sentamos lá de boa. Pior que o Nicolas ainda tava molhado, né? Mas os restos dos meus amigos, eles não tinham entrado ainda, porque eles queriam se secar, né? Estavam esperando se secar, mas provavelmente ia acabar já a aula, né? O professor tava passando lá um texto que a gente tinha que copiar. E realmente eu gosto de texto, mas não dava pra escrever tudo, né? Ainda mais porque o texto tava enorme e eu não tinha começado desde o início. Então eu só fiz lá, né? Comecei a fazer só pra professora não falar nada. Até que acontece o seguinte. Até que eu não sei o que diabos aconteceu lá, que conforme meu amigo Humberto, né, que ele veio aqui no meu dia e falou lá desse dia, né, daí eu falei o que aconteceu lá. O meu amigo Brian, né, que é o Doritos aí, ele tinha batido na porta, né, não sei do que aconteceu lá, que ele acabou batendo na porta sem querer, e saiu correndo. Daí a professora ouviu o barulho, foi ver o que era, e ela só viu lá o Brian correndo, né. Daí foi atrás deles, mano. Ui, aí sim, meus amigos, ferrou. Ela pegou eles, ferrou. Eles levaram a maior bronca, mano. Maior bronca, vocês vê só como foi. E eles tiveram que ficar lá, não sei se eles levaram bilhete ou não, mas eu acho que levaram. E tiveram que, estavam tudo molhado ainda, né? E tiveram que ficar fazendo o texto inteiro, pra piorar ainda a situação deles. Enquanto isso, aí o meu amigo Nicolas, a gente não copiou o texto inteiro. Só guardou o material mesmo. E fui embora pra casa. Uma dádiva dos ninjas. Tipo, como se eu nunca fosse visto. E... não, na verdade saí correndo que nem uma flecha mesmo, desesperado, que nem um doido, como se fosse um coiote rápido, bem louco na rua.